O que nós podemos aprender com aquela criança que está começando a andar? A repetição dos movimentos que ela está aprendendo. Ou seja, quando ela começa a engatinhar, ela percebe que todas as pessoas à volta dela andam em duas pernas. E por que só ela engatinha? Tem algo errado aí, né? E aí ela começa a tentar andar. E o mais legal de tudo isso é que ela anda, cai, anda. Anda ainda não, né? Ainda levanta, cai, levanta, cai. E nem por isso ela para, porque ela só tá caindo. Ela vai insistir naquilo até começar a andar. Depois que ela conseguiu ficar em pé, aí ela começa o processo de tentativa e erro da caminhada. E aí, com pequenos espaços, em pequenos trajetos, né? Ela vai se acostumando, repetindo, caindo no meio do caminho, até ela conseguir dar os primeiros Eu passos. fiquei imaginando agora. Porque o mais legal de uma criança é que ela não tem um filtro, ela não tem esse julgamento. Assim, ela que assim... Ai, eu caí, eu nunca vou conseguir andar. Ou então... Ai, o que os meus pais devem estar achando de mim? Eles devem estar frustrados comigo porque eu não consigo andar. Ela não tem isso, uma criança não tem esse lado, ela só vai fazer até conseguir. É a repetição, até automatizar o movimento. Para dança é muito interessante quando você tem esse olhar também. Quando você vê um movimento e você repete, quando você menos percebe, você já está fazendo ele de forma natural, ou seja, você internaliza esse movimento, o seu corpo acostuma e você começa a fazer de forma mais natural. Vamos lá, um puxãozinho de orelha. Às vezes a gente vai dar uma aula e chega um aluno que já fez aquela aula. E ele fala assim, Ah, mas essa aula eu já fiz, eu já aprendi esse passo. o que nós podemos aprender reaprendendo aquele movimento? Pensa o seguinte, quando você vai em uma aula, o professor falou 10 informações sobre aquele movimento. Você absorve 2, 3 no máximo. Já executou o movimento, mas a absorção sobre tudo aquilo que você podia está pequena. Quando você repete aquela aula, você aumenta a quantidade de absorção. Absorveu os 10 conteúdos agora? Não, absorveu mais 2, mais 3. E às vezes o professor também fala de uma forma diferente, ou você tem uma percepção diferente, você consegue ter um novo olhar para aquele movimento. Então sempre é benéfico rever aquele movimento, rever um movimento básico, né? Não tem esse pré-conceito de que você não tem nada a aprender revendo o movimento, você sempre vai ter alguma coisa para aprender. Então a repetição, ela traz a técnica, a repetição faz com que você comece a executar a movimentação de uma maneira automatizada. É igual quando uma criança começou a andar. Ela começou a repetir aquele processo, repetir. Hoje é tão automático para ela que ela já nem pensa mais sobre como executa. Aliás, uma pergunta para você. Você sabe como é que você faz para andar? Como que você desloca o seu corpo? O que encosta primeiro? Como é a movimentação do seu braço? Você tem ciência sobre tudo isso? E olha que legal, o benefício que isso traz. Quando você automatiza o movimento, você consegue prestar atenção em outras coisas. Ou seja, se você tivesse que prestar atenção o tempo todo, né, no seu caminho, enquanto você está andando, assim, ou como você está andando, você deixaria de ver muitas coisas que estão à sua volta. Às vezes uma paisagem ou um passarinho que passou no céu. Agora quando você já liga o automático, você simplesmente vai e consegue desfrutar todo o caminho. Caiu mais uma ficha aqui. Ai. Vamos lá. Imagine que você tá lá na autoescola aprendendo a dirigir. Caiu ficha antigo, hein? Né? Então você tá lá na autoescola aprendendo a dirigir. Aí você fez uma aula. Daí na segunda aula o professor fala assim, ó, agora você engatar a primeira e depois você engata a segunda. Não vou engatar a primeira. Eu já engatei a primeira ontem. Hoje eu vou engatar a segunda direto. Não quero saber de engatar a primeira. Se a gente não treina a repetição, vai ser a mesma coisa. E é igual, a repetição é igual caminhar, igual dirigir. Eu vou automatizar esse processo conforme eu vou executando isso. Você falou uma palavra muito interessante, é um processo. Voltando à criança, ela primeiro engatinha, primeiro ela senta, depois ela engatinha, depois ela fica em pé, depois ela caminha, depois ela corre, e assim ela vai aumentando, ela vai mudando. Então por que a gente tem pressa? A gente chega na aula de dança e a gente já quer sair fazendo duplo mortal carpado. Não é assim que funciona, né? É um processo. Comenta aqui com a gente, se você era, porque você não é mais essa pessoa. Se você era aquela pessoa que não chegava numa aula e era a mesma aula e você já tinha feito e você já torcia o nariz e nem queria estar ali naquele momento. Muitas vezes até ir embora. Já teve gente que eu sei que foi embora porque era muito básica a aula pra ela. Ó, o puxão de orelha dela foi maior que o meu. Então, vamos ficando por aqui. Comenta aí e até uma próxima. Até, um beijo.